Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz e luz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Eu vou solicitar a Mirella para fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje o nosso estudo se concentra no livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é a de número 83. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebeis em casa. É razoável que ninguém peça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é vaso de queixas e enfermiços. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta? A prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher, em nosso benefício, no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhe prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvador. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. É uma das lições que são recomendações de Emmanuel. Examinai. O examinai, eu acho que em todos os tempos, a necessidade de se fazer uma análise dentro do que chega até nós sempre foi grande. Mas agora, num volume maior de espíritos encarnados, na chamada era da informação, eu acho que isso se tornou cada vez mais importante entender. Claro que aqui principalmente fala no cunho da religiosidade, fala na parte do cristianismo. E vamos ver como que Emmanuel, ele nos orienta, ele nos aconselha, ele nos recomenda como realizar esse examinar, esse se atentar. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. João, capítulo 1, versículo 10. Começa, Emmanuel. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém,
que o ouvinte apenas retenha o que reconheça de útil e melhor. Olha só. Fazer filtro. Saber o que vai ser aproveitado. Vai saber o que vai ter utilidade. Pegar somente aquilo que realmente vai fazer evoluir. Então, aqui já começa dessa maneira, Emmanuel. Continuando, ainda estamos no primeiro parágrafo. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter conosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Até no campo da religião, até no campo doutrinário, nós temos que ficar bastante atentos com relação à informação, à comunicação, às palavras que são chegadas até nós. E aí que entra principalmente um campo de uma análise bem grande. E por isso que há a necessidade de nós, cada um de nós, estarmos estudando constantemente, sendo, né, ricos em conhecimento. O conhecimento que traz laboriosa benevolência, laborioso amor, que traga realmente algo de útil. Por quê? Porque quando vier, Jesus já havia nos orientado a respeito dos charlatões, aqueles que vêm, mas os charlatões ainda são os considerados os que vêm com o propósito de enganar. Mas tem aqueles que trazem a palavra acreditando ser até mesmo certa e verdadeira, e não é. E não é. Por isso a importância do estudo contínuo no campo cristão. No campo cristão. Não é que nós devemos, necessariamente, ignorar plenamente, mas nós temos que realizar um filtro realmente. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E olha só, se puder até, se der vazão, se tiver uma porta aberta para nesse meio dessa interação, pudermos posicionarmos, pudermos apontarmos, né, alguns processos, alguns equívocos daquelas palavras, se tiver vazão, ou faremos. É importante se posicionar quando se há campo para posicionamento. Lembremos também Jesus, que ele reforça aqui. Tenham ouvidos, né, para ouvir. Mas não é todo mundo que está pronto. Não é todo mundo que está pronto. Porque tem ações que têm que ser construídas e tem que ser com cuidado. Então, até mesmo no momento de posicionamento, nós precisamos ir com demasiada cautela para que não piore situações. Esse é o fato. Esse é o fato. Então, prestemos atenção. Prestemos atenção no nome e o título da lição. Examinai. Mas examinai com os olhos cristãos. Examinai com amor. Não sejamos também injustos, mas sejamos atentos. Sejamos vigilantes. E não acreditar em qualquer coisa. Ou pegar aquilo a todo momento como se fosse uma verdade absoluta. Não. E por isso que é tão necessário. E aí, na continuação de Emmanuel, ele vem e fala assim: esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. É importante isso. Eu já havia citado. Teve um momento que um pai, no desencarne do seu filho, ele se revolta contra Deus. Tratando Deus, nosso Pai, é, Pai, Criador, como algo injusto.
Mas antes, quando estava, né, tava tudo bem, não tinha esses disparates. Lembremos que nós somos, sim, plausíveis de revolta, porque o nosso espírito ainda, e aí eu falo humanidade, né? O nosso espírito talvez não está maduro o bastante, não está preparado, né, para determinados tipos de ocasião. Mas é importante compreender também que talvez essas falas, ao chegar no ouvido de outras pessoas, ele ganha uma força desproporcional, ao ponto de outras pessoas comprar a ideia. Nossa, isso aconteceu realmente, né? Ele tem razão. Realmente, Deus por vezes parece injusto, inclusive fora da concepção e do conhecimento da doutrina espírita, é difícil realmente, dentro das crenças em geral, encontrar um ponto racional da justiça divina. É difícil. É difícil você encontrar isso. É difícil toda vez as pessoas falarem assim: ah, aconteceu isso porque Deus quis. Não é somente isso. Deus, na sua grandeza, né, na grandiosidade dele, na justiça, no amor, ele nos deixa o livre-arbítrio como uma ferramenta essencial, mas compreendendo também que dentro das nossas próprias, e olha só, dentro das nossas próprias ações, chegará o efeito. E isso está contextualizado na nossa realidade. Não é somente tipo assim, ó, Deus quis. Deus nos deixa aberto para isso. Lembremos-nos sempre, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então isso parte de nós mesmos. Não é uma questão, e nós já tratamos aqui, inclusive, dentro de estudos. Não existe castigo de Deus. Existe o cumprimento da lei. Existe o cumprimento da lei. E essa lei está em nós. A lei divina, ela está em nós. Então, ou aquele momento assim, que é muito importante louvar a Deus, óbvio, agradecer, mas é um outro exemplo que também trato bastante, que é, ai, graças a Deus que não foi com o meu filho, mas alguém sofreu. Que são falas que sim, a gente precisa enaltecer e louvar. Mas ao mesmo tempo a gente precisa sentir que se a dor não é minha, é do próximo. Porque esse tipo de fala ganha cunho egoísta. Esse tipo de fala ganha cunho egoísta. Graças a Deus, mas eu sinto muito. Eu sinto muito por essa tragédia. Eu sinto muito por esse acontecimento. Eu não estou plenamente feliz. Lembremos que, inclusive, a doutrina nos passa que é impossível chegar ao final do dia, ou que seja em qualquer momento, deitar na cama, pousar-se sobre o travesseiro e pensar que tem tantos irmãos e irmãs necessitados, que estão em sofrimento, que estão com seus problemas, que estão com os seus lutos, que estão com as suas necessidades, que estão com as suas enfermidades, que estão com as suas doenças, que estão com os seus sofrimentos de todos os tipos. É impossível nós ficarmos plenamente com um coração, né, totalmente despojado disso, porque tem muito sofrimento. Tem muito sofrimento ainda. Nós somos um planeta de oportunidades, é um planeta escola, mas é um planeta hospital, é um planeta ainda de lamúrias, é um planeta ainda que a colheita está acontecendo. Então, sim, louvar a Deus e agradecer, mas não ficar plenamente, né, com o coração que tipo, pô, tem alguém.
tem alguém ainda ali sofrendo e passando por necessidade. E assim, é importante citar também, não foi Deus necessariamente que ali, de maneira direta, agiu. Existe todo um mecanismo acontecendo. Ah, por que que esse desencarnou e este não? Ah, porque Deus quis. Opa, não. É um mecanismo. É um mecanismo. É a engenharia divina. E todos esses processos, que são de sabedoria plena, não há nada injusto. Não, e aí vamos citar, por várias vezes, outras religiões citam a questão dos milagres. Para nós, da fé raciocinada, é mais do que isso. É o cumprimento da lei, é o mecanismo sendo, né, tratado e resolvido. Para nós é assim, aí que se pauta a fé raciocinada. É necessário se ter a fé, seja ela de qual movimento. Mas a fé raciocinada nos traz respostas. A fé raciocinada nos traz razão, né? Raciocinada, nos traz razão, nos traz um pensamento mais elevado. E por isso a necessidade tanto de estudar as obras básicas de Kardec e estudar toda uma coleção de livros sérios da doutrina espírita, para entender, para compreender. Um destes livros, óbvio, que é a Vinha de Luz, mas tem tantos outros de Emmanuel, tem tantos outros de Humberto de Campos, tem tantos outros de André Luiz, e tantos outros espíritos que trazem com grande riqueza, através de romances, através de lições, algo que realmente nós devemos pegar, compreender, entender, seguir, evoluir. Continuando, indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Olha, interessante isso, né? E nós não estamos falando necessariamente dos fantasmas espíritos aqui. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Esses fantasmas aqui citados são muitas vezes ações verbalistas que podem realmente destruir, podem realmente interferir no nosso campo evolutivo. Fiquemos atentos a isso. Repara que o Emmanuel fala agora, batem a porta, olha só, batem a porta. A casa aqui é o literal. A casa que está querendo realmente falar é o nosso entendimento, é a nossa realidade espiritual. Prestemos atenção. Nós vamos escutar de tudo. Nós vamos ouvir tudo. Mas façamos realmente um processo seletivo de tudo isso que chega até nós. A prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. Podemos escutar tudo, podemos receber, inclusive falácias, mas compreendamos que dentro da vigilância que nos foi indicada, inclusive por Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, que não é tudo que a gente pega para nós. Inclusive, que vire um campo de aprendizado. Notemos bastante isso. Porque vai chegar realmente informações, tanto dentro do campo cristão, quanto fora disso, que vai chegar de maneira equivocada, vai chegar de maneira enganosa, vai chegar de maneira desacerbada, vai chegar de maneira exagerada. E a gente vai ter que realmente pegar isso, fazer um filtro bem fino e sutil, para que nada disso faça parte de nós. Faça parte de nós. Isso não me pertence. Essa informação que chegou para nós, para mim aqui agora, eu não vou pegar para mim. Nós não vamos pegar. É importante isso. Isso é evolução. É isso que vai distinguindo nós. No decorrer da evolução. Como que é um espírito de planeta de regeneração? Como que é um espírito de mundos felizes? Como que são espíritos celestes? São espíritos de dentro de tantos caminhos já passados, e dentre eles este.
Porque a gente vai despojando, principalmente, de algo que não auxilia, de algo que realmente não vai nos colaborar no campo da evolução. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Vou dar um exemplo. Pode ser inicialmente banal, mas eu acho que para fazer uma analogia. Eu vejo que na rede social, por vezes, vai chegar talvez um convite de um perfil, não sei, de algo que já pelo nome, a gente vê que não vai dar futuro, então não aceito. Então não aceito. Mas quando assim é bem explícito, né? Quando é bem explícito, então não aceito. Assim é a vida da gente. Mas não é que a gente tem que simplesmente só, tipo, ó, não vem conversando comigo, não. Não é assim. Porque repara que Emmanuel, na lição, ele reforça a importância de até escutar. Ele reforça. Ele não vem com essa questão realmente só de, né? Não é. Não, nem me fala. Ele não fala isso. Ele fala para fazer realmente uma seleção do que chega até nós. Não pede para. Não, nem vem falando. Não. E é importante isso. É muito importante isso. Essa semana, eu postei numa das redes sociais, compartilhei uma, uma, um videozinho que foi tirado de um recorte do MasterChef, né? Programa de gastronomia. E aí, era um momento de processo seletivo mesmo para ver quem entrava ou quem não entrava no MasterChef. E aí, a candidata, ela queria falar algo e um dos jurados não permitiu. E ela agradeceu e estava indo embora. E aí, um outro de um jurado falou assim: olha, eu acho que nós estamos errando em não ouvir ela. E aí chama ela de novo. Aí ela fala o que ela queria falar. E aí, até o momento, ela não estava entrando no programa, e a partir daquele momento ela entrou. Inclusive, essa pessoa ela foi campeã desse programa. O que eu estou querendo falar? Eu estou querendo falar que, sim, a gente vai ter que escutar. Nós vamos ter que escutar. E tá tudo certo. A gente necessariamente não tem que pegar tudo para a gente, mas a gente vai escutar. Jesus nos escuta dentro ainda de tantas necessidades e, por vezes, tanta pequenez espiritual. Deus nos escuta. Escutemos e não peguemos tudo. Não peguemos tudo. Aprendemos. Ou aprendamos. Aprendamos. Que se sirva de escola todos esses processos. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, na nossa casa. Porque a gente vai escutar. Mas não tem que entrar tudo na nossa casa íntima. Proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possui além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Jesus nos orientou muito a respeito disso. Sem feri-los, e é aí que vai a importância, sem ferir, que não seja um contragolpe, sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus
lhe prodigalize algum motivo de reflexão séria, que é aquilo que nós estávamos comentando no começo. Se tiver porta aberta para nós interagirmos, nós auxiliarmos dentro do campo que nós já conhecemos, o fazemos. Mas nós não precisamos necessariamente expor, nós não precisamos necessariamente ridicularizar este que nos traz uma informação que não terá serventia. Se nós pudermos colaborar, que assim o façamos. Lembremos de Jesus quando vinham fariseus, quando vinham escribas e quando vinham toda essa parte do povo judeu que o perseguia. Lembremos-nos o mestre. Lembremos-nos o mestre. É tão importante isso. É tão importante, é tanto significado, já que nós somos aprendizes e discípulos devotados do mestre, que nós assumamos o nosso compromisso. Assumamos o nosso compromisso. Olha só, devotado aprendiz de Jesus, lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvador. O último parágrafo, ele nos traz a seguinte reflexão. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Porque a pessoa ela pode vir falando 90% de algo inútil, mas se 10% ele traz de útil, absorvamos isso. Absorvamos. Por isso que é o examinai. Porque se uma pessoa leva 1% de algo útil, os 99% ele vai evoluir. Ele vai. Porque Deus nos proporciona isso. Deus nos proporciona a cada segundo de existência para melhorar. Não pegue tudo para nós, mas valorizamos o mínimo que traga de grandiosidade dentro do campo cristão. Mas nos tornemos vigilantes, para que nós não abracemos aquilo que não será benéfico, que não será um júbilo, que não será essencial para a nossa caminhada evolutiva. A lição número 83, examinai do livro Vinha de Luz. Uma recomendação enorme que Emmanuel traz em cima, inclusive, de uma das passagens do Evangelho, que é, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Mas não é para fazer esse não recebais em casa, porque isso aqui é o literal. É que nos acolhemos, escutamos, percebemos, filtramos e sigamos nosso caminho. Olha como o Emmanuel ele consegue dar um contexto tão amoroso e tão benévolo e tão racional com essa passagem do Evangelho. A próxima lição que nós teremos, daqui 2 semanas, do livro Vinha de Luz, é a de número 84. Somos de Deus. E na semana que vem, se Deus assim o permitir, teremos o estudo do Livro dos Espíritos, continuidade, né? Tivemos que nos ausentar durante um domingo, devido ao falecimento da avó da minha esposa. Mas são esses momentos, né, que de necessidade maior, de exceção, que isso ocorre. Né? Inclusive, agradeço em nome de
de todos aqui, pelo carinho, pelo afago, pelo acolhimento e pelos sentimentos destinados a nós aqui. E eu aproveito também, né? Vou abrir o campo para quem quiser também falar, mas aproveito também para parabenizar e felicitar todas as mães desse dia, sejam as mães aqui encarnadas, sejam as mães que estão no plano espiritual. Tão grandioso papel, tão grandioso trabalho, né? Tão grandioso valor e amor que são tão destinados, né? Cada mãe com a sua história, né? Mas de tão grandiosidade é. Claro que é até clichê isso, mas o Dia das Mães são todos os dias, mas já que nós temos um dia para lembrar, e assim, independente se para o poder financeiro é um dia comercial, mas para nós, de coração aberto, de coração amoroso, que seja um dia de agradecimento para as mães e a sua seriedade e todo o seu trabalho em cima da grande responsabilidade que tem perante aos filhos, filhas, né, aos seus genitores, enfim, tudo mais. Alguém quer comentar um pouco da lição, examinar? E fique à vontade. Ô, Rangel, você estava comentando aí e eu estava aqui pensando. Não é querer trazer a brasa para nossa sardinha, mas o espiritismo, uma das coisas que eu acho mais importantes é que no espiritismo não tem aquela, vamos dizer, aquela fé cega. O espiritismo ensina sempre a gente a questionar as coisas, independente do que está escrito, independente de quem está falando. A gente sempre analisa, a gente vê se aquilo a gente concorda, não concorda. Não é aquele dogma que é uma doutrina que ela é, como que eu posso dizer? Ela não é muito rígida, ela não é aquilo e acabou, não tem conversa, né? Então, nisso a gente pode trazer para as coisas do nosso dia a dia e para essa lição. A gente sempre tem que analisar, a gente sempre tem que estar pensando, a gente sempre tem que ver se a gente concorda, se não concorda, se a gente tem base para opinar sobre aquilo ali. Se não tem, a gente corre atrás, a gente estuda, a gente vê o que é certo, o que é errado. E isso para o nosso dia a dia, a gente leva isso também. Isso faz a gente, vai tornando a gente ser humano melhor, porque ainda mais hoje em dia, que a informação a gente tem de tantas fontes diferentes e que às vezes são fontes até duvidosas, cada um fala uma coisa diferente, cada um explica uma coisa diferente, cada um tem um conceito diferente, às vezes a pessoa não faz nem por mal, mas a gente tem que analisar, a gente tem que examinar, como diz a lição, e a gente tem que ver se aquilo serve para a gente. Então, essa é uma das belezas que eu vejo no Espiritismo, e que, assim, particularmente pelo pouco que eu conheço de outras religiões, não tem isso. Eu só vi isso, por enquanto, no Espiritismo. Perfeito, Fabiana, é isso mesmo. É isso mesmo. A doutrina espírita, ela não é engessada, graças a Deus, porque ela deixa um campo muito vasto para nós pensarmos. Um outro ponto também, Fabiana, que você falou, e é isso mesmo, porque dentro da própria doutrina espírita, a gente não precisa colher tudo que o outro fala e a gente pode interpor, e isso é isso, porque é o campo do raciocínio. A gente estuda o cristianismo vivo pautado no raciocínio lógico, o que talvez mais anteriormente na nossa existência, e não necessariamente nessa encarnação que nós estamos, a gente pautava mais em algo que, eu tenho fé, mesmo que não tenha explicação. Hoje a doutrina, hoje não, né? Desde que ela surge, ela nos dá e nos oferece um campo muito vasto do raciocínio. O raciocínio. E se eu não sei, eu vou procurar estudar.
E se me chega uma informação, isso chega a todo momento. Tem hora que chega uma informação de uma passagem de Jesus que eu falo, pô, peraí, eu não lembro dessa, eu não estudei essa eu não estou conhecendo. Aí a gente vai lá e busca, para ver se tem embasamento. Será que é isso mesmo? Será que aconteceu isso? Chega uma informação de algo que aconteceu com Chico Xavier lá nos anos 60. Será que? Vamos correr atrás, vamos ver se isso realmente pauta, né? Inclusive, quando começou a surgir aquela questão, né, de quando o homem foi na Lua em 69, que Chico Xavier, aí traz à tona, né, que Chico Xavier tinha meio que previsto, né, uma questão de que, se passar 50 anos após isso e passar tudo bem, né, e tudo mais, a gente correu atrás para realmente saber, né, como que era isso, né, como que era pautado isso? Será que foi uma previsão mesmo, né? Depois a gente veio realmente saber que não é necessariamente uma previsão, e sim uma prospecção da espiritualidade para com Chico Xavier, algo a respeito disso, né? Então, a gente vai correndo atrás, vai compreendendo melhor. Será que realmente esse né, orador espírita que ele falou, será que realmente está pautado na verdade? Porque a gente não precisa engolir tudo, e o examinar, é o que se reforça, que é o que a lição trouxe, o examinar. Então a gente não vai acolher como verdade absoluta tudo que nos traz. A gente vai estudar. E é aí que está realmente embasado a doutrina espírita. Lembremos-nos que Jesus Cristo falou: nenhuma casa vai ser edificada se não for na rocha, se não for numa base forte. Não adianta. Se for na areia, vai desmoronar. Então a gente precisa estudar. E aí você, Fabiano, você traz isso. E sim, hoje, claro, que nós estamos dentro da doutrina espírita, eu procuro fazer uma leitura, fazer leituras, claro, que não num estudo pleno e focado, mas sim, pegar algumas partes e fazer alguns estudos de outras religiões. E sim, a gente vê uma necessidade disso ainda. Porque, tipo assim, aconteceu isso. E, tipo, aconteceu isso porque foi um milagre. Não, mas existe toda uma pauta disso. Não é só um milagre. Porque o milagre, necessariamente falando, por vezes, ele caía no campo da injustiça. E não é só isso. É mais do que isso, né? Então, a gente sempre tem que estar estudando. E, olha, a doutrina espírita não nos cerceia, não nos cerca disso. A gente é espírito em evolução, famintos, óbvio, de sabedoria. Mas quando a gente vem aqui no planeta encarnado, por vezes isso passa muitas das vezes despercebido. Muitas vezes, grande parte da humanidade não sabe realmente, nesse momento, qual que é a intenção da vida aqui, terreno. Não sabe. Não sabe. Alguns acham que vai desencarnar e vai acabar. Outros pensam que vai desencarnar e, enfim. Outros não acreditam nem sequer em um pai e criador. Então, passa despercebido uma existência aí que talvez evolua, mas não evolua tanto que havia se compromissado antes da encarnação. E por isso que é tão importante o examinar. É perfeito, Fabiano, ótimo apontamento, né? Dentro desse estudo nosso aqui. E sigamos, né? Sigamos aprendendo, sigamos buscando a verdade, fazendo filtros, acolhendo também, posicionando quando assim puder e seguindo como o Mestre Jesus nos norteou, como o caminho, verdade e a vida, e fazemos, né, principalmente, o melhor possível, aproveitando por mais uma oportunidade que Deus nos possibilitou. Graças a Deus. Graças a Deus que mesmo nos momentos de dores, aprendamos
aprendamos e sigamos. E é assim que deve ser. Vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar ao Fabiano, vamos novamente, dentro da energia e os fluidos que nos são próprios, poder auxiliar pelo menos um pouquinho aqueles irmãos e irmãs que estão encarnados passando por problemas, por sofrimentos, pelas provas e expiações, doenças, enfermidades, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de acolhimento e repouso, nas casas de recuperação. As irmãs e os irmãos estão nesse momento em situação de rua. Aqueles que estão passando pela miséria, aqueles que estão passando pela fome, que possa ser direcionado o máximo possível de fluidos benéficos para que dê força no trajeto evolutivo de cada um destes. Seja levado a também aqueles que desencarnaram, mas não despertaram para essa realidade. Estão perdidos, estão perambulando, estão pelas ruas, estão dentro dos lares, estão em qualquer parte, que também possam receber o despertar necessário, que se tornem vigilantes o máximo possível para essa nova rotina que estão presenciando, e que possam receber o auxílio do socorro fraterno espiritual. Esse mesmo socorro fraterno, que ele também possa ser ocorrido nas regiões inferiores do plano espiritual. Que esses espíritos que estão em sofrimento, que estão nas regiões talvez umbralinas, que eles também possam ter o despertar e a humildade necessária para serem acolhidos. Seja levado, irmãs e irmãos, que estão nos hospitais espirituais, que estão se recuperando, que estão sendo aconchegados, que tão logo também vão estar construindo um trabalho edificante espiritual. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais que tanto nos auxiliem no decorrer do caminho. E reforço, lembrando novamente, que seja direcionado um feliz Dia das Mães a todas as mães, encarnadas, desencarnadas, que é uma das maiores dádivas que pode se ter um espírito em evolução aqui na Terra. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Direciona um feliz Dia das Mães para a Sílvia, para a Cristiane, para a Viviane, para a sua mamãe, né? Para todos perto de nós. Seja levado também um agradecimento à Tivanete. Feliz Dia das Mães de novo, Tivanete, a Fabiana, a Viviane, que esteve há pouco conosco, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a minha sogra, a Sueli, que está aqui. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, de muita paz e luz. E se, assim, dentro dos mecanismos da vida, Deus permitir, domingo que vem estamos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana. Um feliz Dia das Mães para a Mirella, para sua sogra, para todas as mães que você tem contato. E até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus. Com Deus também.